Queria desejar para todos que estão aí a paz do Senhor Jesus Cristo e convidá-los para estar comigo aqui em mais uma mensagem do Evangelho Eterno de Jesus Cristo de Nazaré. Essa semana nós tivemos aí uma grande polêmica em relação a algumas falas do cantor e pastor Kleber Lucas em relação ao hino 39 da harpa cristã, Alvo Mais que a Neve. Um hino lindíssimo que todos conhecem, um hino centenário. E gerou muita polêmica, porque ele afirmou que a letra do hino é racista, tem cunho racista, fez essas afirmações aí muito infelizes. E eu vou dar a minha interpretação, eu vou refutar o que o pastor Kleber Lucas disse em uma live com Leonardo Gonçalves, Caetano Veloso, outros artistas também, esquerdistas, progressistas. Bom, como toda mensagem tem que ter um tema, o tema dessa mensagem aqui é o seguinte: como poderei entender se alguém não me explicar? O texto que eu escolhi aqui para introduzir aqui essa mensagem é o texto de Atos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 26 ao 35, tá bom? Pega aí a sua Bíblia aí e vem comigo aqui na leitura. Atos 8, 26 ao 35. Vamos lá. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: desponte e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, presta atenção, um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, ou Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. O eunuco estava lendo o rolo do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? É o tema da nossa mensagem. E convidou Filipe a subir a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum profeta? Outro. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, que é Isaías 53, que ele está lendo lá, anunciou-lhe Jesus. Seguindo, eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? Não é? Então nós lemos, nós já até passamos um pouco, era do 8 ao 35, eu li até o 36, mas não tem problema não. Está valendo. Vamos lá. Bom, se eu, pastor André, se eu não tivesse tido uma professora de inglês lá no passado, explicando que escrituras sagradas, fala-se Holy Scriptures, eu não entenderia. E eu não poderia repassar esse conhecimento que eu recebi da minha professora. Eu não entenderia se alguém dotado de mais conhecimento do que eu não me explicasse. E isso, irmãos, também ocorre com a Bíblia e com outros textos que nós lemos.
Agora fica uma pergunta: será que nós temos um bom nível de conhecimento bíblico para interpretar de maneira precisa os textos das Sagradas Escrituras, como Filipe, o evangelista, interpretou e ensinou ao etíope eunuco, cujo texto diz que era um alto oficial de Candace? Vamos interpretando aqui. Candace, a propósito, era um título atribuído a uma espécie de rainhas guerreiras. Mulheres guerreiras que detinham o poder do reino de Meroé ao sul do Egito. Isso, segundo alguns eruditos bíblicos, Candace, rainha dos etíopes, cujo nome não foi mencionado no texto de Atos dos Apóstolos, provavelmente, segundo alguns eruditos bíblicos, seja Amanitori, o nome dela, que reinou entre 25 e 41 depois de Cristo. Importante também frisar aqui que na antiguidade o termo Etiópia era utilizado para denominar a região onde se situavam, onde ficavam os povos negros do continente africano. Poderia se referir à Núbia, poderia estar se referindo à Núbia, ao sul do Egito ou ao Sudão também. Então eu, como pregador do Evangelho, eu tenho que me preocupar muito com o aprendizado daqueles que me ouvem. Por exemplo, você que está me ouvindo hoje. Então aquilo que eu ensino poderá ter um bom resultado ou um mau resultado, principalmente se eu interpretar os textos a meu bel prazer. Eu poderei edificar a sua fé ou poderei também prejudicar a sua fé. Portanto, nós precisamos ser bem instruídos e compreendermos bem a palavra de Deus. Foi exatamente isso que Filipe ele fez com o eunuco. Aliás, um eunuco, vamos interpretar, um eunuco pode se referir a um oficial castrado que servia na corte real ou um alto oficial do governo. A castração implicava na exclusão da comunidade dos adoradores de Israel, porque a lei mosaica assim determinava. As pessoas que possuíam alguma deficiência física não podiam frequentar o templo. A lei mosaica assim determinava. Ele era castrado. Esse oficial, então, teria sido provavelmente excluído do templo em Jerusalém, tanto por ser um estrangeiro, isto é, um gentio, como por causa do seu defeito físico, sua castração. E ele estava lendo o profeta Isaías. Filipe, então, começa a lhe ensinar e a identificar que o servo da passagem de Isaías era Jesus, o Cristo, o servo sofredor. E Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, nos dá a entender que Filipe ele prossegue por outras passagens do Antigo Testamento para identificar Jesus como o Messias. O eunuco aprende com o bom mestre evangelista Filipe e logo ele é batizado. O que eu fiz aqui com vocês? Rapidamente, eu dei a interpretação do texto, eu falei sobre o título Candace, eu falei sobre a castração do eunuco e a importância de nós termos em nossas vidas pessoas como o evangelista Filipe, que pode nos ensinar com segurança e poder do Espírito Santo as verdades espirituais, as verdades bíblicas. Agora eu queria, com toda a humildade também, explicar ao Kleber Lucas que a interpretação dele da letra da música lindíssima chamada Alvo Mais que a Neve está totalmente equivocada.
Era melhor ele ter ficado de boquinha fechada, né? Mas falou que a letra é racista. Agora está tendo que ouvir um monte de gente lhe dando pequenas aulas de hermenêutica, de interpretação de texto e virando meme na internet, né? Minha mãe e meu pai me diziam que boca fechada não entra mosca. Eles estavam querendo dizer para mim o seguinte: André, quando você não souber o que vai dizer, o que vai falar, é melhor você ficar de boca tapada. Pelo menos assim você não vai falar besteira. Bom, o Kleber Lucas esqueceu que a letra do louvor Alvo Mais que a Neve foi inspirada no mesmo livro que o eunuco do texto de Atos estava lendo. Vocês sabiam disso? É verdade. O livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler aqui, ó. O convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Olha aí. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Qual o significado desse texto aqui? Bom, com a palavra escarlata, Isaías estava querendo retratar mãos cheias de sangue. Ele está falando de mãos pecaminosas, ele está falando do pecado. Ele está falando sobre atos pecaminosos. E Isaías continua explicando que Deus, ele pode remover a mancha do pecado humano sem comprometer a sua justiça. Porque Jesus Cristo, o justo, o único justo, porque eu e você, nós somos miseráveis pecadores que fomos redimidos, lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro, né? Jesus Cristo justo sofreu a punição de Deus em favor de nós pecadores. É isso que Isaías 53 diz. Era isso que o eunuco estava lendo. E foi isso que Filipe foi explicar para ele. Isaías 53, versículo 4 em diante. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Portanto, a letra de Alvo Mais que a Neve é inspirada no texto no texto de Isaías, né, que lemos aqui no começo dessa mensagem. E trata da purificação no interior de um homem pecador. Purificação do pecado, do homem pecador. Não fala nada absolutamente sobre a cor da pele de um negro que tem que ser alvejada e de negro tornar-se branco. Essa interpretação foi a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Principalmente partindo de um dos ícones da música gospel brasileira, o Kleber Lula. Opa, desculpa. Quis dizer Kleber Lucas. O que eu diria para o Kleber Lucas? Eu diria o seguinte para o Kleber Lucas. Você, Kleber, precisa aprender um pouco aqui. Você, Kleber, precisa aprender um pouco ali. Você precisa, Kleber, precisa aprender mais de Deus, pois Deus cuida de todos nós, sem distinção de cor. Você, Kleber Lucas, pode gravar
alvo mais que a neve. Você pode gravar tranquilamente, pois a sua barba, Kleber Lucas, ela está sofrendo um embranquecimento natural. Seus cabelos também. Se você for no dentista, por exemplo, e ele te disser que você tem que clarear, fazendo um embranquecimento dos teus dentes, você se recusará? Achará isso nefasto, como você falou no vídeo? Isso é nefasto. Cheio de preconceito, isso é nefasto. Ou você vai fazer o embranquecimento dos teus dentes de boa, cara? Eu queria que você respondesse. Isso aí. Querer desfazer de um hino clássico da harpa cristã, baseando-se em conceitos contemporâneos de racismo, meu irmão. Seus parâmetros esquerdistas, né? Seus parâmetros esquerdistas. Eu falei esquerdista virando para cá, mas aqui é a minha direita. Esquerdistas é para cá. Seus parâmetros esquerdistas estão deteriorando sua fé, cara. Sua fé, ela está se corrompendo com a sujeira de más conversações que estragam hábitos úteis. Então, Kleber Lucas, quero te fazer um convite, meu irmão. Venha se alvejar. Alvejar-se no sangue do Cordeiro, que nos limpa e nos purifica de todo e qualquer pecado e injustiça. Outra coisa, seria então a Bíblia racista ou Deus racista ao citar a cor branca em algumas passagens? Simplesmente como metáforas ou figuras de linguagem para uma melhor compreensão da mente humana? Eu vou ler aqui algumas passagens. Salmo 51. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos era mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Rei Davi, quem escreveu este salmo foi Davi, após o seu pecado com Batseba. Davi era branco. E disse que se Deus o lavasse, o perdoasse, ele, Davi, ficaria mais alvo que a neve. Está compreendendo? Mas se a sua interpretação, Kleber, e de vocês progressistas, esquerdistas, se refere realmente à cor da pele, ou você é muito ignorante bíblico, ou você está se fazendo de fingido por causa de uma causa, ou você é míope. Você não está enxergando. Porque Davi, um branco, por que Davi, um branco, vai pedir que Deus o limpe dos seus pecados se ele já tinha pele branca, então? Eu estou usando a sua linha de raciocínio, cara. Ora, Davi vai pedir isso porque ele vê a sua miséria espiritual diante de um Deus todo-poderoso, que tem o poder de tirar a sujeira do pecado a ponto de tornar o homem mais puro, mais branco, mais alvo do que a neve. É isso, não tem nada a ver com cor de pele. É simplesmente entender que quando você é um esquerdista, até na Bíblia, na palavra de Deus, você vai ver racismo em textos que não estão falando nada sobre isso. Esse embranquecimento que você viu na letra de Alvo Mais que a Neve não é da cor da pele, Kleber Lucas, mas é do homem interior que
tem os seus pecados perdoados, removidos, lavados, redimidos no sangue de Jesus Cristo. Kleber Lucas. Se você tem os seus pecados perdoados, lavados, redimidos, Kleber Lucas, no sangue do Cordeiro, Jesus te tornou mais alvo que a neve. Você, ao afirmar que este hino é racista, você está afirmando que o Deus da Bíblia também é. Você está afirmando que os autores do hino também são. E como eu disse anteriormente, eles se utilizaram das escrituras sagradas para compor esse hino. E você, como pastor, você não pode esquecer que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Apóstolo Paulo. Toda a escritura. Os autores se valeram da passagem de Isaías 1,18. Toda a escritura é inspirada por Deus. Apóstolo Paulo. Um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro teólogo. Né? Contribuiu muito para o Novo Testamento. Seria você mais inteligente teologicamente do que Paulo ao fazer essas afirmações? Essa teologia progressista está te tornando preconceituoso, Kleber Lucas. Está te tornando preconceituoso com o profeta Isaías, com Davi, com João, o discípulo amado de Jesus, que escreveu sobre nós. Em Apocalipse 7, do 13 em diante. Vou ler aqui para você. Um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? De onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. E o serve de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos a lágrima. Será que, segundo a sua interpretação progressista, Kleber, João, o discípulo amado de Jesus, deveria omitir as vestiduras brancas que foram lavadas e alvejadas no sangue do Filho de Deus Jesus Cristo? Ele teria que omitir isso da Bíblia? Segundo a sua interpretação? Você gostaria, Kleber Lula? Ops, desculpa mais uma vez, eu não sei porque eu estou te chamando de Kleber Lula. Eu gostaria, Kleber Lucas, de acrescentar ou retirar algo que lhe desagrade das Escrituras Sagradas? Só porque você não concorda? Só porque a sua visão política da coisa não concorda? Você é pastor, né? E você sabe que quem faz ou fizer isso será amaldiçoado pelo próprio Deus. Isaías não foi preconceituoso. Davi, muito menos, ao escrever o Salmo 51. Né? E também João não foi preconceituoso. Escreveu o Apocalipse. E os autores do hino 39 da harpa cristã, o hino Alvo Mais que a Neve, que se chamam Henry Southwick Perkins e Eden Reader Lata, eles também não foram preconceituosos, porque eles usaram o texto de Isaías 1:18 para escrever. E eu dei outros textos aqui para vocês verem. Já em relação a ti, Kleber Lucas, você é negro, certo? Mas suas ideias
parece assim muito com os melancias verdes de patriotas. Por fora, só a casquinha de patriota. Porém, por dentro são vermelhos, comunistas, socialistas, progressistas. Então, para de abrir a boca, meu irmão, e vomitar asneiras para que Deus não vomite você e os seus lacaios também no grande dia. E lembre-se, todos os pecadores. Um lembrete para todos os pecadores. Venham se lavar e se redimir dos seus pecados no sangue de Jesus Cristo, que deu sua vida em resgate por todos nós, por vocês. Lavando-se dos seus pecados, vocês se tornarão mais alvos que a neve. Eu faço o mesmo convite para você, pastor Kleber Lucas. E quando estiver com Caetano Veloso, trate-o bem, sim, mas diga-lhe que se ele não for lavado e redimido pelo sangue de Cristo, ele até pode gravar contigo Deus cuida de mim. Não tem problema. Ele pode cantar Deus cuida de mim. Mas não terá o seu nome escrito no livro da vida. Vai cantar à toa, como dizem os meus irmãos angolanos. Vai cantar à toa. Não adianta. Eu peguei aqui uma lista de louvores que nunca mais poderão ser entoados, segundo o pensamento e a visão do Kleber Lucas. Eu vou ler aqui no meu aparelho telefônico, rapidinho para vocês, uma lista de louvores que não poderão ser mais entoados na visão do Kleber Lucas, né? Seguindo o pensamento dele. Homenzinho torto. Havia um homenzinho torto, andava com as pernas tortas. Não vai poder ser cantado. Porque capacitismo não vai poder. Nosso general é Cristo. Não pode. Apoio ao regime militar. Não pode mais. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Violência contra a mulher. Não pode. Olhai, olhai, os linhos cresceram. Não pode, porque é preconceito contra os cegos. Grande é o Senhor, ofensa ao nanismo. E o levantar das minhas mãos. Quem não tem os braços, como é que faz? Tudo entregarei. Apologia ao assalto. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. E quem é do MST, Movimento Sem Terra, deixa o quê? O castigo que nos traz a paz. Apologia à tortura. O castigo que nos traz a paz. Apologia à tortura. Segundo a visão de vocês, deve ser mais ou menos isso. A interpretação. Para a direita, para a esquerda, induz mudança de posicionamento político. Eu não procuro por coroas. As mulheres mais velhas irão ficar muito ofendidas. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. Cárcere privado. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos. E os coaches, como ficam? Caminhando eu vou para Canaã. E os cadeirantes, como vão? Não é? Segundo a sua interpretação, tá? Contém muita ironia nisso aqui. Faz chover. Faz chover. Lembra do louvor Faz Chover? Faz chover, Senhor Jesus. Faz chover. E os locais com inundação? Você vai cantar Faz Chover? E os locais com inundação? Não pode, né? Não pode cantar mais Faz Chover.
Deixa queimar, deixa queimar. Apologia ao desmatamento. Pô. Não está preocupado com a Amazônia? Tem sabor de mel. E os diabéticos, como ficam ao cantar uma letra dessa? Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová. E os surdos que não ouvem? Não pode. Lindo, lindo, lindo és. E os feios, meu irmão? Como é que ficam nessa história? Então, vamos orar, né? Pelo Brasil, que o assunto está muito sério, né? Isso aqui foi um texto que eu copiei. Porque virou um meme, né? Isso virou um meme. Então, eu quero fazer um convite para você, Grader Lucas, e todos vocês, pecadores. Venham lavar-se no sangue do Cordeiro para se tornarem mais alvo do que a neve. Né? Disse e repito e relembro, quando estiveres com Caetano, ele pode cantar Deus cuida de mim, mas se ele não lavar as vestiduras dele no sangue do Cordeiro, ele vai para o inferno. Diga isso a ele, diga a verdade. Não fica falsificando o Evangelho, adoçando, açucarando o Evangelho, não. Faz isso, não. Fala a verdade para as pessoas, tá bom? Aliás, eu estava falando sobre os angolanos, né? E eu falei para vocês que vai ficar cantando à toa, Deus cuida de mim, se não lavar as suas vestiduras no Cordeiro. Isso é uma linguagem dos angolanos, né? Dos meus irmãos de Angola. Eu nunca vi nenhum irmão em Cristo angolano reclamando de racismo na letra do hino Alvo Mais que a Neve. Nunca vi. Nunca vi. E eu espero que os meus irmãos aí de Angola, se por acaso estiverem me vendo, não sejam contaminados por interpretações esdrúxulas e ridículas e fajutas do louvor e da palavra de Deus que inspirou o louvor. Interpretações fajutas e ridículas do pastor Kleber Lucas. Que Deus nos perdoe, sabe, de tanta ignorância. E que você, pecador como eu, saiba de uma coisa. Se você não for lavado e redimido no sangue do Cordeiro, você terá as suas vestimentas sujas, permanecerá com as suas vestimentas sujas. E só há um jeito de remover o pecado no teu interior. Não é a cor da tua pele, não é a cor da minha pele, é o pecado no nosso interior. Só tem um jeito: banhando-se no sangue de Jesus Cristo. Assim você ficará alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Venha, torne-se mais alvo que a neve no sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês e até a próxima aqui no canal do Pregador do Evangelho Eterno.